Urias Simango é um nome que, até hoje, desperta curiosidade e também mistério na história de Moçambique. Ele foi um dos fundadores da Frelimo, ainda nos anos 60, e participou da luta de libertação contra o colonialismo português. Mas, quando o país conquistou a independência em 1975, em vez de estar entre os heróis celebrados, o destino de Simango seguiu um caminho sombrio. Muitos dizem que ele foi morto por ordens de Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique, e essa é uma história que até hoje divide opiniões e levanta perguntas sem resposta. Para entender essa teoria, precisamos voltar um pouco atrás. Urias Simango tinha um perfil muito forte. Ele acreditava em democracia, defendia debates abertos e era contra o poder concentrado em apenas uma pessoa ou um pequeno grupo. Entretanto, dentro da Frelimo, a linha que acabou por vencer foi diferente, a de Samora Machel e seus aliados, que defendiam um modelo mais centralizado, quase de partido único, inspirado em ideias socialistas e até marxistas. Essa diferença de visão criou conflitos internos, e Simango passou a ser visto como alguém que poderia atrapalhar o projeto de poder do grupo dominante. Quando Moçambique se tornou independente em 1975, Samora Machel foi proclamado presidente e Simango, que antes era uma figura de peso, passou a ser tratado como inimigo político. Logo no início da independência, a Frelimo acusou Simango de traição, alegando que ele teria feito acordos secretos durante a luta armada e que não era digno de confiança. Essas acusações nunca foram realmente provadas, mas serviram para isolá-lo e, aos olhos do público, transformar sua imagem de herói em traidor. É nesse ponto que começa a teoria de que Samora Machel mandou matar Urias Simango. Muitos dizem que o objetivo era eliminar qualquer ameaça ao poder da Frelimo. Outros afirmam que Simango simplesmente sabia demais, conhecia segredos internos e poderia denunciar erros graves do movimento. Para alguns, a sua morte foi uma forma de calar uma voz que não aceitava seguir cegamente a linha do partido. Segundo relatos de pessoas da época, Simango foi preso, levado para campos de reeducação e desapareceu de forma misteriosa. Não houve julgamento público, não houve documentos oficiais que explicassem o que aconteceu com ele. A versão oficial sempre foi vaga, mas o silêncio do Estado alimentou ainda mais as suspeitas de que ele teria sido executado secretamente por ordens diretas de Samora Machel. Há quem diga que ele foi morto em meados de 1977, mas até hoje não existe uma confirmação clara. O que existe é uma sombra de dúvida, uma ferida aberta na história do país. As consequências desse desaparecimento foram grandes. Para muitas pessoas, ficou a sensação de que a independência trouxe liberdade contra Portugal, mas ao mesmo tempo instalou um regime rígido, onde a oposição não tinha espaço. A morte de Simango, ou melhor, o seu desaparecimento, serviu como um aviso para todos. Quem se opusesse a Frelimo poderia ter o mesmo destino. Isso criou um clima de medo e silêncio que marcou os primeiros anos da nação. Mas ao mesmo tempo, essa história também fortaleceu o mito de Urias Simango. Ele passou a ser lembrado como alguém que defendia ideias diferentes, como uma vítima de um sistema fechado. Até hoje nas redes sociais, principalmente no Facebook, circulam debates sobre ele. Há quem o considere um traidor, repetindo a narrativa oficial de antigamente. Mas há também quem diga que ele foi um mártir, um homem que ousou questionar um poder que não aceitava críticas. E talvez seja justamente esse mistério que mantém a história viva. Se Samora Machel realmente mandou matar Urias Simango, a verdade nunca foi oficialmente revelada. Mas o silêncio, as acusações sem provas e o desaparecimento inexplicável continuam a alimentar teorias. No fim, o que podemos dizer é que a história de Urias Simango mostra como a independência de Moçambique não foi apenas uma vitória sobre o colonialismo, mas também uma luta interna de poder marcada por sombras, segredos e até tragédias. Hoje, falar sobre Urias Simango é tocar numa ferida da história do país, mas também é uma forma de lembrar que a construção de uma nação deveria ter espaço para todos os sonhos e vozes, inclusive as que discordam. A sua memória continua sendo debatida porque, de certa forma, ele representa aquilo que poderia ter sido diferente em Moçambique.